Bem-vindos a esse encontro para falar sobre o colapso da logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos. Um evento promovido em parceria por várias entidades aqui do município, entre elas a CISA, Sindicato Rural e a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, que cede este encontro. Compõe a mesa o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Saul Spinelli, o presidente Evandro Silva, representando a Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agronegócio de Passo Fundo, Júlio Suzin, representando o Sindicato Rural de Passo Fundo, Sandra Rodrigues, representando o Consórcio Intermunicipal para Destinação Final de Embalagens, as Embalagens, de forma online, direto do Maranhão, a Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas, representado pelo então presidente Luiz Carlos Carvalho. Também o procurador doutor Rodinei Candeia, procurador-geral do Estado, representando. A Promotoria de Justiça, o promotor Paulo Cirne, representando o prefeito de Passo Fundo, o secretário de Meio Ambiente, Rafael Colucci, e representando o ICMBio, o senhor Enio. Perfeito. Também nós temos o registro de autoridades presentes, representando o Batalhão Ambiental da Brigada Militar, o subcomandante Geberton Dalmora, o agricultor Erni Lago, representando aqui os produtores rurais da região de Passo Fundo, Pedro Gilberto Bertagnoli, representando a empresa Sementes Butiá, Bruno Didoni, de São Paulo, representando o Dinoplast, representando o Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, a presidente Marinês Scapini Pens, o vereador Michel Oliveira, vereador Inharã, vereador Evandro Meirelles. Em nome deles, nosso agradecimento, então, a todos os outros vereadores também aqui representados. A assessora Fabiana Camargo, representando o senador Heinz. Luiz Carlos Silva, representando a 6ª Regional da Farsul. Irineu Hort, presidente, representando a ProSoja. Também Luiz Carlos Nogari dos Santos, nosso agradecimento pela presença, representando os leiloeiros e também o ramo imobiliário de Passo Fundo. Dr. Jabes Paim Bandeira, nosso vereador emérito. Eduardo Tedesco, também nosso jurídico da Simbalagens. Também agradecemos a presença de Marcos Antônio Ouro, coordenador regional, representando a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul. Salientamos também a presença de Andressa Vicentini, assessora da deputada estadual Nadine. De forma online, nosso agradecimento também ao presidente Deusamar dos Santos, falando diretamente de Petrolina, Pernambuco, representando a Associação do Comércio Agropecuário do Vale do São Francisco, também presidente da CDL de Petrolina. O presidente Adilson Gonçalves, falando diretamente do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, representando a Associação do Comércio de Insumos Agrícolas. Pela Associação dos Revendedores de Defensivos Agrícolas da região de Feira de Santana, o presidente Lidomar Marton França. Também representando a Associação dos Revendedores de Defensivos Agrícolas da região de Feira de Santana, do município de Conceição do Jacuípe, Bahia, Erivan Romão. Também destacamos a presença de forma online do gerente Melk do Vale, da Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários de Porto Nacional, região, no município de Silvanópolis, Tocantins. Também representando a Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas de Balsas, no Maranhão, o gerente Jorge Wilson. Também da Associação do Comércio Agropecuário do Pará, no município de Paragominas, o senhor Adoniran Lavorati. Também destacamos a presença de forma online do senhor Roberto Chiapeta, representando a Associação dos Revendedores de Produtores Agropecuários do Nordeste Carpina de Pernambuco. Ainda representando a Associação
de comerciantes, revendedores e distribuidores de produtos agrícolas e agrotóxicos de Redenção, em Tocantins, o presidente Sigisvaldo Martins. Ainda representando a parte jurídica, a Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas de Balsas, o advogado Dr. Laionan de Paula Miranda Balsas. E também Pascoal Baveresco, que também representa revendas. Neste momento, nós vamos assistir a um vídeo institucional das Embalagens, uma empresa que há 25 anos trabalha na destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos. Enquanto localizamos o vídeo, nós vamos brevemente falando um pouquinho dessa Embalagens, uma empresa de 25 anos de serviços prestados ao meio ambiente e aos cuidados com a saúde humana, tendo como ponto de partida a necessidade da retirada dos resíduos do campo, em razão da urgência da criação de um projeto piloto no Rio Grande do Sul. O poder público, por meio de seus agentes, uniu-se para estabelecer um processo a fim de resolver esta problemática. Não se imaginava quantos desafios seriam enfrentados ao longo do tempo. Hoje, a central em Passo Fundo atende mais de 2.000 produtores, com mais de 10 postos também de recebimento em toda a região norte do Rio Grande do Sul, sendo referência no sul do Brasil. Nós vamos dando prosseguimento quando o pessoal não localiza o vídeo ali. Vamos chamar, então, para que faça o uso da palavra o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o senhor vereador Saul Spinelli. Boa tarde a todos. Um agradecimento especial a cada um e a cada uma por se fazerem presente neste evento. Nós gostaríamos de fazer um cumprimento a toda a mesa, através do presidente da CISA, o Evandro, representando a presidência do Sindicato Rural, o Suzin, representando o prefeito, nosso colega vereador Rafael Colucci, secretário de Meio Ambiente, Ministério Público, Dr. Paulo Cirne, e a todas as autoridades já citadas, de forma muito especial, nosso colega vereador Odinei Candeia, procurador, que é um incentivador desse tema, dessa discussão, desse diálogo, e todas as entidades aqui que já foram citadas. A Câmara Municipal de Vereadores tem tido ao longo do seu caminho as atitudes necessárias para fazer os debates necessários na sociedade civil organizada. Eu sempre digo que é compartilhando decisões e responsabilidades. E aqui nós temos os nossos colegas vereadores, o Evandro Meirelles, o Michel e o Yaran, que também atuam em várias áreas e vários debates. Pois bem, pessoal, hoje se discute aqui a questão do destino correto das embalagens. Um tema importante, necessário para cada um dos senhores, mas principalmente para a economia do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. E por isso que nós temos a consciência, primeiramente, que esta não é uma questão que deve preocupar apenas quem produz e que precisa destinar embalagem, ou aquelas pessoas que estão para receber as embalagens e precisam dar o destino correto. Esta é uma responsabilidade do município, é uma responsabilidade do Estado como um todo, e evidentemente a Câmara de Vereadores não pode se furtar de estar junto,
Dia 20 de fevereiro, nós vamos fazer uma audiência pública para discutir com o Ministério Público a questão da fiação subterrânea, de que forma que deve ser feita. E não é diferente do tema que hoje nós estaremos fazendo. Então é importante que cada um tenha consciência que hoje estão aqui, neste plenário, todos os personagens necessários para que se dê um encaminhamento correto nessa discussão e que se encontre um denominador comum para resolver, juntos encontrando uma solução, através do debate, através da discordância, através dos argumentos, mas principalmente através do respeito à democracia e à opinião contrária. Evidentemente que nós temos técnicos aqui, evidentemente que nós temos pessoas com legislações, com responsabilidades, outros com limitações de poder resolver. Mas a Câmara de Vereadores, nosso amigo Candeia, tem muita alegria de ter você entre os nossos vereadores e de trazer esses debates necessários, tanto para a questão do agronegócio, que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil, quanto principalmente para a questão do meio ambiente, secretário Rafael, que é indispensável para ser cumprido todas as legislações e também garantir a saúde da nossa comunidade. Então, eu agradeço em nome do Parlamento Municipal, já de antemão agradeço a CISA e o Sindicato Rural de forma muito fraterna por possibilitar que a Câmara Municipal de Vereadores assine junto, para estar junto nesse debate e junto nesse evento. Nós vamos passar a condução dos trabalhos para o Evandro, presidente da CISA. Queremos registrar os nossos parabéns, é uma entidade que completa este ano 103 anos de vida. Não é qualquer cidade no país que tem uma entidade da importância da CISA, e a importância se mostra na convocação deste evento, que tem mais de um século em uma cidade que tem 166 anos. Né? Há 103 anos atrás, algumas pessoas, assim como cada um dos senhores, se reuniram e disseram a importância que se tinha de criar uma entidade que defendesse os empresários e que discutisse o desenvolvimento econômico da cidade. Então, com certeza, a CISA é motivo de orgulho. Evandro, então, a gente agradece essa parceria e se coloca à disposição. Eu quero, Fábio, pedir para quebrar um pouco o protocolo. Todas as pessoas sabem a importância que tem as nossas crianças e os nossos adolescentes. Vocês receberam aqui uma revista da prestação de contas do Condica, que recebeu, por meio do imposto de renda, 2.300.000 o ano passado, e que investiu em 14 projetos espalhados pelas vilas de Passo Fundo. Gostaria que quem recebeu a revista, erguesse a revista aí, por favor. Quem não recebeu, então, aí, pessoal, pode pedir que tenha a revista. Então, me desculpa abordar esse tema no final da nossa fala, mas é importante que cada um e cada uma, agora em abril, quando fizer a sua prestação final do imposto de renda, se quiser deduzir parte do imposto de renda para o Fundica, estará colaborando aí com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Muito obrigado e bom evento. Nesse momento, faz o uso da palavra o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio de Passo Fundo, presidente Evandro Silva. Boa noite a quem nos prestigia aqui hoje, a mesa, as autoridades presentes, as instituições e o público em geral. Eu começo fazendo uma menção, não poderia ser diferente, aos 103 anos da CISA, que sempre teve nas suas premissas, desde 1921, a defesa dos interesses da classe produtiva, seja o comércio, seja a indústria, seja o serviço, tão forte em nossa cidade, e o agronegócio. No momento que nós recebemos uma demanda de uma situação que ocorre no município, de uma entidade parceira de tantos anos, que é o Sindicato Rural, nós não podemos nos furtar de fazer o que viemos fazendo no decorrer dos anos, de fazer o que nos propomos a fazer, que é proporcionar o debate. Nós não temos, como associação, como a CISA, o poder de definir uma situação.
seja uma provocação como essa, seja uma questão estrutural da cidade, seja uma questão ao próprio aeroporto, como por tantos anos nós fizemos uma luta. Nós não temos esse poder da caneta. Isso são os órgãos públicos e de direito que podem fazer. Mas nós podemos e devemos articular, trazer as pessoas para o mesmo espaço, para conversar, para debater, para discutir, buscando alternativas. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós convidamos o que nós entendemos que são todos os agentes que movimentam essa cadeia, com relação à logística reversa das embalagens vazias de agrotóxico, para que possamos fazer uma grande conversa buscando uma alternativa. O que não pode é ficar como está, os produtores com um problemão na mão, nas suas propriedades, sem ter a quem destinar. O nosso entendimento é esse, o nosso objetivo é esse. Agradeço mais uma vez as palavras do Saul, que sempre nos brinda, um querido amigo, e a presença de todos. Vamos conduzir os trabalhos. Eu acho que, na sequência, eu gostaria que o Sindicato Rural, que é a entidade de direito e que tem a relação próxima com os produtores, com os empresários do agro, fizesse a sua manifestação. Suzinho. Só apertar. Boa noite a todos. Infelizmente, nós estamos numa reunião aqui resolvendo mais um problema. Eu acho que poderia ser resolvido de outras formas mais agradáveis, vamos dizer assim, mas como temos o problema, nós vamos ter que dar uma solução nele, né? Bom, durante 25 anos, devolvemos as embalagens de defensivos vazias na central de recebimento, nos postos ligados às embalagens, e nos recebimentos itinerantes efetuados nas localidades do interior, anunciadas previamente. Nunca houve percalços ou problemas na entrega, pelo menos não do nosso conhecimento. Portanto, o sistema estava funcionando bem. Fomos surpreendidos dias atrás, quando produtores não conseguiram fazer a entrega das embalagens, como fazia habitualmente, pois o serviço deixou de funcionar. Informados pela Simbalagem que o recebimento foi interrompido, pois a licença de operação venceu em 15 de novembro de 23, e a FEPAM não renovou, informando que recebeu a informação que não teriam mais convênio com o IMPEV, que rompeu o convênio com a Simbalagem, e até o momento não teve retorno da tramitação na FEPAM, o que impede de receber as embalagens dos produtores. Ela não pode receber, nós não podemos emitir nota e ela não pode dar nota de expedição dessas embalagens. O problema está hoje com o produtor e até as revendas, que não possuem onde devolver e não têm permissão para armazenar as embalagens na revenda. Portanto, superar o prazo de devolução, que é de 1 ano após a data da compra. Pode-se até ter esse problema daqui para frente. Bom, as perguntas que ficam: o que fazer com as embalagens vazias? Quanto tempo durará o problema? Quem de direito deve resolver o problema? Quem irá resolver o problema do produtor, que irá pagar pelas consequências que poderão surgir essa é a nossa posição. Isso que nós podemos dizer. Até eu faço um comentário aqui mais. Se há mais interessados em receber as embalagens, não tem problema, não tem problema nenhum de ter mais de 1, 2 ou 3 que recebam as embalagens. Quanto mais gente, melhor. E eu não sei o que interessa essa bagunça toda que está acontecendo. Eu acho que tem maneiras de resolver, acho que vamos resolver de maneira civilizada, e essa é a nossa posição do sindicato. Eu gostaria depois também que o Luiz Carlos Silva, que representa praticamente a FARSUL aqui, que é mais de 20 e poucos municípios que ele representa, né, toda a região do Planalto e Norte do Estado, e o Irineu Horti, que é presidente da AproSoja do Rio Grande do Sul, que também está diretamente com o problema. Então, era essa a nossa colocação, e vamos tentar organizar uma maneira de resolver o problema.
E isso aqui, esse impasse não interessa a ninguém, né? Já que até eu vou fazer mais um comentário, dizendo que sempre tivemos um serviço muito bem feito, sem problema nenhum. Então não tem porquê essa bagunça toda, né? Então era essa a nossa posição e vamos ver se nós conseguimos resolver o problema. Obrigado pela fala, Júlio Suzin, vice-presidente, então, do Sindicato Rural de Passo Fundo. Nesse momento, nós vamos assistir o vídeo, então, institucional das embalagens, até para que o pessoal que esteja acompanhando em casa, aqui na plateia, possa entender do que nós estamos falando aí desse processamento. Decisões e atitudes mudam o mundo. Um projeto ambiental que nasceu do desejo incansável de promover a sustentabilidade e a preservação do nosso planeta por meio da destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos. Temos muito orgulho dos nossos 25 anos de operação. Uma história de pioneirismo, prestando bons serviços no que tange o recebimento, processamento e enfardamento das embalagens, dando a sua devida destinação final. Nascemos da iniciativa pública que, posterior à lei, transferiu a responsabilidade aos elos da cadeia produtiva, que assumiram a manutenção deste projeto em meados de 1996, em Passo Fundo. Através de um consórcio intermunicipal para a destinação final de embalagens de agrotóxicos, oficialmente nasceu o Simbalagens, em Passo Fundo, em 1998, e deu-se o início ao recebimento efetivo das embalagens vazias. Por iniciativa das prefeituras, que, em busca de resolução de uma problemática do campo, uniu forças com outras entidades de representação pública e juntas assinaram um convênio com o objetivo de instalar um projeto piloto no Rio Grande do Sul. E antes mesmo de existir uma legislação específica que regulamentasse a destinação dos resíduos do campo, o Simbalagens já tinha em sua missão a preocupação com o meio ambiente, a saúde pública e as futuras gerações. Sendo a maior central de recebimento do Rio Grande do Sul, o Simbalagens atua em mais de 43% do estado, conta com 217 municípios em sua área e tem parcerias com revendas, cooperativas e postos de recebimento, que facilitam a devolução das embalagens por parte dos agricultores. Ao longo dos 25 anos, o Simbalagens já contribuiu para a destinação ambiental correta de milhões de embalagens. Com a união e parceria entre agricultores, cooperativas, revendas, sementeiras, poder público e fabricante, promovemos uma cadeia de valor produtiva, responsável e comprometida com as futuras gerações. Com educação ambiental e presença ativa no campo, ensinamos como atitudes simples promovem a economia de recursos naturais e, assim, evitam a contaminação do solo, da água e do ar. Quando olhamos para o futuro, renovamos nosso compromisso em sermos referência em logística reversa, buscando constantemente soluções sustentáveis e ampliando nossa atuação para impactar positivamente a sociedade e o meio ambiente. Realização é a palavra que define a chegada aos 25 anos deste projeto, pioneiro na construção de um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Para a gente também deixar que outras pessoas entrem nessa conversa, nós vamos fazer uma conexão, então, vamos até o Maranhão conversar com o presidente Luiz Carlos Carvalho, presidente da Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas. Presidente, está nos ouvindo ou não? Presidente Luiz Carlos Carvalho, seja muito bem-vindo.
Presidente, nós abrimos o microfone então para o senhor para que faça suas considerações em relação a este tema tão importante. Não? Tá, então vamos seguir. Ele está online ou não? Não? Perfeito, sem problema. Bom, nós agora vamos passar para nossas autoridades, né? Queremos ouvir o promotor agora, Paulo Cirne, promotor de Justiça de Passo Fundo, então, sobre esse tema tão importante. Boa noite a todos. Boa noite, Evandro, que preside os trabalhos. Boa noite a todos os integrantes da mesa. Em primeiro lugar, dizer que o Ministério Público observa como excelente o trabalho que foi desenvolvido durante muitos anos na questão da logística reversa das embalagens de agrotóxicos. Temos um índice nacional acima de 90% de recolhimento de embalagens. Isso é mérito de todos, mas principalmente dos produtores rurais. Eles que merecem realmente os nossos parabéns pelo trabalho que desenvolvem hoje no encaminhamento dessas embalagens, porque os demais cumprem o seu papel legal. O agricultor também tem a sua função, mas se nós formos ver a dificuldade dele é maior, porque ele tem que adquirir o produto, ele tem que armazenar esse produto por um certo tempo, a embalagem, desculpe, e depois ainda fazer a sua devolução. Aos demais, claro, cada um, como comerciantes e indústria, tem a sua função. Nesse aspecto da nossa situação atual e do motivo que nós estamos aqui, em primeiro lugar, eu tranquilizo os produtores aqui presentes que, enquanto essa situação não estiver totalmente equacionada, seja da forma que for, ninguém será penalizado por nenhuma instituição ambiental, mesmo que fique com a embalagem além de um ano. Vamos imaginar que alguém tenha adquirido a sua embalagem em dezembro ou janeiro de 2022. Então, teria que estar entregando essa embalagem agora. Se essa situação, vamos dizer assim, perdurar mais um pouco, até que seja equacionada de alguma forma, ninguém será punido por isso, embora a lei estabeleça um prazo máximo de um ano, como o Júlio falou muito corretamente. A embalagem ficando, como sempre fica nas propriedades, sem contato com o solo, piso impermeável, aqueles engradados de madeira, local coberto, não há problema algum. Como vocês sabem, não pode ficar a céu aberto, não pode ficar na lavoura, não pode ficar em contato com o solo, mas cumprindo as normas ambientais, mesmo que esse prazo extrapole até que toda essa questão seja equacionada, não vai haver nenhum tipo de punição, de multa. Isso nós podemos conversar com os órgãos ambientais. Eu vejo aqui o CMBio, o ICMBio, não sei se a FEPAM, não consegui perceber se está presente, mas a Polícia Ambiental está, eu vi, está ali, a Polícia Ambiental está presente, então isso não tranquilizo vocês que a embalagem estando corretamente armazenada não vai haver problema algum. Quanto à solução de tudo isso, dependerá evidentemente de vários fatores. A questão primordial, como já foi dito pelo Júlio, foi esse rompimento do convênio que havia entre Impev e as embalagens, e por esse motivo essa embalagem está sem licença ambiental. O Impev está aqui presente, nós temos o presidente do Impev aqui, é importantíssimo ouvi-lo, até para ver as estratégias de ação que nós teremos neste caso, quais são as alternativas e quais são as possibilidades que o Impev nos apresenta. O porquê isso aconteceu, de parte do Ministério Público, nós acompanhamos a situação há muito tempo, temos informações tanto das embalagens como do Impev. O Ministério Público observou em documentos que recebeu irregularidades na atuação das embalagens, elas não aparecem no vídeo, mas problemas que não poderiam ter acontecido, e eu acredito que tenha sido por esse motivo que essa embalagens não está operando atualmente. Se fosse só como está no vídeo, certamente isso não teria acontecido. Mas acredito que tudo isso vai ser superado e nenhum agricultor vai ser prejudicado.
Qual é a função do Ministério Público? A proteção do meio ambiente, para que as embalagens não causem danos ambientais, e não vinham causando, porque os produtores estavam agindo corretamente, e a proteção dos produtores também, porque o Ministério Público não vai admitir que os produtores tenham que fazer uma romaria para entregar suas embalagens. Então, a preocupação é ambiental e é também com os produtores. Nós vamos ter que ter uma sistemática, seja com as embalagens ou de uma outra forma, para que essas embalagens sejam entregues sem dificuldades pelos proprietários rurais. É essa a posição do Ministério Público. Obrigado, doutor Paulo Cirne, representando aqui a Promotoria de Justiça do Rio Grande do Sul. Nós vamos agora, estou vendo que está online, Deusamar dos Santos, falando diretamente de Petrolina, em Pernambuco, ele que é presidente da CDL de Petrolina e também vice-presidente da Federação Nacional das Associações Centrais e Afins. Muito boa noite, vice-presidente, muito bom falar com o senhor. O senhor está acompanhando também todo esse caso, todo esse processo. Gostaríamos de ouvir o senhor a respeito do assunto. O seu microfone está desligado, presidente. Precisamos... Boa noite a todos, estou acompanhando sim. Boa noite à diretoria da federação que está presente online, aos membros da associação, à diretoria e da mesa, ao presidente da Câmara. Queria saudar aqui o Evandro, presidente da CISA, parabenizá-lo pelos 103 anos. Eu que estou presidente também da CDL Petrolina, as associações comerciais sempre são parceiras das CDLs, então aqui os meus parabéns à CISA Passo Fundo. Estamos sim acompanhando essas discussões, a gente vê de forma preocupante, como bem falou o produtor. Eu acho que o menos prejudicado tem que ser o produtor. O produtor ele não pode ter a dificuldade em levar suas embalagens, seja ela em postos, seja elas em centrais, ou seja elas em recebimento itinerante, como a maioria das associações faz e aproxima o pequeno produtor rural das centrais. Então, esse é um trabalho feito pelas associações, onde aproxima esse produtor, assim como bem colocou o senhor promotor. Eu vejo a questão das embalagens como pioneirismo, que começou mesmo antes de ter essa lei da obrigatoriedade, através do consórcio das prefeituras, e hoje se encontra sem sua licença de operação. Eu vejo que isso deve ser sentado à mesa, assim como estamos fazendo, e resolvido. Eu vejo que não queremos aqui, e não é o nosso papel, tirar do processo aquele que vem fazendo esse processo junto com as associações e com os produtores há 22 anos. Mas eu vejo também um direito legal em a federação estar operando essa destinação correta, e vejo também um direito legal das suas associações, assim como as embalagens, Claro, se houver alguma irregularidade que seja apresentado e que com certeza será resolvido, e que isso continue a fazer com todos os elos da cadeia, como vem feito até agora. Então, eu acho que maior do que qualquer pretensão de ser proprietário ou não das embalagens é sentar à mesa e resolver todos os problemas. É sentar à mesa, ver qual que é o problema, onde está o gargalo e resolver, para que o produtor não saia perdendo, para que o lojista não saia perdendo, para que todos os revendedores, distribuidores e os fabricantes também não saiam perdendo, e principalmente para que a sociedade não saia perdendo. Então, acho que isso, a melhor forma de se fazer é sentar à mesa e resolver, assim como está se resolvendo, como está sentando. Se não for possível resolver em uma conversa, que seja feito as tratativas legais, como deve ser feito, mas eu vejo ao longo de 25 anos que vem sendo feito esse trabalho pelas associações, e aí em Passo Fundo, pelas embalagens, não é possível que esteja tão irregular assim, que só agora não possa ter essa licença. Então, se houver alguma irregularidade, que seja colocado à mesa e que seja resolvido.
mas que seja revogado, que seja novamente dada essa licença para que as embalagens voltem a operar, seja por qualquer o que for na sua destinação. Então, essas minhas colocações, esse é o meu desejo, que a gente possa seguir em frente, que a gente possa dar a destinação correta das embalagens, que é assim como manda, como preconiza a lei. Muitíssimo obrigado, presidente. Ouvimos agora o procurador doutor Rodinei Candeia, representando aqui a Procuradoria-Geral do Estado. Procurador, muito boa noite. Queremos ouvi-lo a respeito desse assunto tão importante aqui para a nossa comunidade. Boa noite. Boa noite, presidente Evandro. É um prazer tê-lo aqui nessa casa, né, onde eu atuo também como vereador, e nesse momento, pela primeira vez, né, colega Evandro, tive a oportunidade de atuar como procurador de Estado, né, sempre tenho estado aqui na função política, né, e quero dizer que, procurado pelo Evandro para tratar desse tema, eu entendi, eu estou de férias da Câmara, né, eu entendi que esse era um tema, sim, que poderia ser tratado pela Câmara, encaminhei ao presidente Saul, que prontamente colocou a Câmara à disposição e isso amplifica o debate, isso torna mais transparente o debate e dá essa oportunidade para que nós todos estejamos aqui conversando sobre esse assunto, né, tão bem conduzido pela CISA, que acolheu também esse pedido do Sindicato Rural para amplificar. E aí a gente vê todas as pessoas envolvidas aqui nesse assunto, nosso colega também, vereador e secretário do Meio Ambiente, Rafael Colucci, o Paulo, que é um amigo já de uns 30 anos, né, Paulo, já não pode nem mencionar quanto tempo, responsável pela área do Ministério Público, pela área de Meio Ambiente do Ministério Público, e também o pessoal do ICMBio aqui conosco. Então, eu queria cumprimentar também o meu colega Evandro, meu colega Inharan, que gentilmente nos trouxe água aqui, e o colega Michel também, vereadores, e na pessoa dos quais eu cumprimento todas as autoridades presentes, se me permite. Nós conhecemos o tema da logística reversa do agro, não é de hoje. Há pelo menos... essa discussão começou há uns 30 anos. Eu me lembro, foi logo que eu cheguei em Passo Fundo, e começou, se eu não me engano, com o Gilberto Gomes, né? E na época do Gilberto Gomes, depois o prefeito Júlio Teixeira. Foi eles que começaram essa discussão sobre o que fazer, afinal, com as embalagens do agronegócio. E, a partir dali, você sabe, foi feito um consórcio entre os municípios, depois esse consórcio transferiu para uma associação dos produtores e das revendas, que é o Simbalagens, e que acabou assumindo essa função. Nós, inclusive, esse ano tivemos a oportunidade de fazer uma homenagem aos 25 anos do Simbalagens, porque todos nós conhecemos a construção dessa história, e que virou referência não só uma referência em Passo Fundo, uma referência estadual, mas uma referência nacional e até internacional. O Simbalagens, nascido aqui em Passo Fundo, e depois todas as demais centrais, criaram o melhor sistema de logística reversa de qualquer tipo de embalagem. Talvez similar se tenha na França, com garrafas no trânsito da União Europeia. Os Estados Unidos eles não recolhem nem metade. E a Europa, na média, também não recolhe nem metade das embalagens defensivas. Então, é um sistema modelo que, para nós, sempre foi um motivo de orgulho. Mas começou a aparecer um ruído, de uns tempos atrás, de que haveria problema de licença da FEPAM, enfim. E aí fomos surpreendidos por essa notícia que o Sindicato Rural e o pessoal nos trouxe, até mesmo do Simbalagem, de que a FEPAM não renovaria não renovaria a licença de operação, mas, segundo a informação que eu tinha, doutor Paulo, era em função do rompimento do convênio pelo INPEV. E não é novidade que tenha aparecido esse ruído da relação do INPEV, não só com a central de Passo Fundo, como com as centrais de todo o Brasil. E para nós, enquanto procurador de Estado, isso preocupa muito, porque isso diz respeito, primeiro, a um sistema de logística reversa de embalagem que está funcionando, e bem. Então,
toda e qualquer interferência, se houver algum, como o Paulo me salientou, que podia ter alguma embalagem mal armazenada, alguma coisa, é uma coisa pontual que se pode resolver. Não me parece, num primeiro momento, eu tenho que me apropriar mais, que não conheço esse aspecto mais técnico ainda do tema, não me parece que seria caso de não renovar uma licença que vem sendo dada há 25 anos. Tá? E, de uma hora para outra, deixando os produtores. E, com o devido respeito, Paulo, assim, quando tu falavas assim, não, podem ficar mais um ano que não vai, as autoridades não vão. Você não vai, tenho certeza que a brigada vai ter compreensão, mas eu não tenho certeza da FEPAM que não se faz nem presente aqui. E aí, se a FEPAM resolve multar todos os produtores. E outra, os produtores não vão fazer um galpão especial para as embalagens que não podem devolver. Eles têm as embalagens novas que eles têm que comprar e mais as velhas. E vão botar isso aonde? Então, assim, na verdade, eu acho que a CISA foi muito feliz quando colocou ali do risco de colapso do sistema, porque, basicamente, esse tumulto todo que está acontecendo aí não levou em conta o interesse maior, que é o interesse de saúde pública, que é o interesse do meio ambiente e de um evidente conflito de interesses que existe entre o INPEV e as centrais de embalagem. Do âmbito do Estado, o que nos interessa é garantir a sanidade pública, garantir um meio ambiente equilibrado, mas também nós queremos garantir o funcionamento de um sistema que tem dois aspectos. Um, do sistema em si, e que toda centralização e monopólio ela é desfavorável em qualquer aspecto, inclusive diz respeito às questões de direito econômico. Então, assim, me parece que não é condizente fazer uma centralização num instituto que é um instituto das multinacionais e de outras entidades. Esses sócios, eu até gostaria de saber do presidente do INPEV, esses sócios têm interesse nesse conflito ou nunca eles não pensam no que pode isso causar? Eu acho que eu vou acabar abrindo um expediente sobre isso, em sendo provocado, e vou querer ouvir todas essas indústrias, tá? Sobre o que eles vão fazer, afinal de contas, com esse problema todo que nós temos. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é o aspecto econômico do produtor. O produtor, daqui a pouco, pode realmente ser vítima de multa, pode ter uma série de problemas na sua propriedade. E aí ataca o setor de novo, vem atacar o setor que está levando esse país nas costas. Em Passo Fundo, certamente é responsável por mais de 50% do PIB de Passo Fundo e da região. É tudo que nós não precisávamos, era esse conflito nessa hora. É tudo que o produtor não precisava. Em vez de o Rodrigo estar lá cuidando da sua área lá no Capinzal, está aqui incomodado por um conflito que não precisava. E conhecendo os órgãos do Estado, como eu conheço, talvez também por intransigência e falta de visão de qual é a finalidade que têm os órgãos públicos. O órgão público tem que servir o público e não servir o próprio órgão, ou seja lá interesse que for. Então, eu não tenho ainda o domínio técnico sobre esses aspectos, porque até agora só me envolvi nisso, nas questões de conhecer o sistema, de ver o funcionamento. Agora, o aspecto técnico, eu não domino. A partir de agora, eu vou me apropriar disso, quero ouvir o Paulo também, quero conhecer melhor esse assunto. Vou me apropriar desse assunto e nós vamos aprofundar isso aqui. Porque o agronegócio do Rio Grande do Sul não vai ser prejudicado por interesses não revelados que estão atrás de toda essa discussão. Eu não sei qual é o interesse em causar esse tumulto todo. Porque não tinha necessidade. Está funcionando há 25 anos. É o melhor sistema. Nós não temos isso, Michel. Nós não temos isso em nenhuma outra área.
Eu estava pensando em nós propor uma discussão aqui na Câmara para a gente fazer a logística reversa de outros temas, propor as revendas de refrigerante e de outras coisas, o recolhimento, usar o modelo que foi criado pelo Simbalagem, e aí nós vemos uma tentativa de implodir o sistema. Então, eu estou pasmo assim, com essa situação, estou preocupado e vou querer aprofundar esse assunto aí e apurar responsabilidades se houver prejuízo à saúde pública, ao meio ambiente e à economia do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado, procurador Candeia. Bom, nós vamos até então ao Maranhão conversar com o presidente Luiz Carlos Carvalho, da Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas. Boa noite, presidente. É um prazer tê-lo aqui conosco. A gente fala de uma questão, né, que está dando pano para manga aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nós queremos entender, aí no Maranhão, teve alguma situação parecida que vocês acabaram enfrentando por aí? Tivemos resultados dentro de processos? Boa noite. Seu microfone está desligado, presidente. Perfeito. Nós estamos online com o doutor Lailon de Paula Miranda. Está online? Está online? Bom, nós vamos conversar então com o doutor Lailon de Paula Miranda, ele que é advogado da Associação dos Revendedores. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, vocês me ouvem bem? Ouvimos sim. Nós queremos entender um pouquinho como é que está o processo aí no Maranhão, porque nós tivemos uma situação parecida ocorrendo por aí, né? Onde o senhor atuou, tivemos ganho de causa, como é que está essa situação por aí? Primeiro, quero estender os cumprimentos a todos, um cordial boa noite, parabenizar pela realização desse importantíssimo evento. Certamente, se tivéssemos feito um evento dessa magnitude aqui no Maranhão, tomado essa iniciativa, talvez nós não precisaríamos de hoje estar litigando judicialmente, falando em processo onde todos nós sabemos que, além da morosidade, da litigiosidade, dos custos, dos gastos, pode vir uma decisão de um juiz onde não teve a oportunidade de debater, de dialogar com a sociedade civil, com os produtores, com as associações, enfim. Quero parabenizar pela realização do evento e, de fato, destacar que nós estamos, na bem da verdade, enfrentando um problema semelhante aqui no estado do Maranhão. Hoje eu estou representando a Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas de Balsas, Maranhão, ali na região do Matopiba, que eu acredito que, se não todos, mas muitos conhecem, e muitos estão presentes aqui nessa audiência, de sorte que estamos litigando diretamente em um processo contra o próprio INPEV, né, esse instituto que se intitula nacional e que busca o monopólio dessa política reversa de embalagem de agrotóxicos, e em um outro processo onde foi representado ao Ministério Público, e aqui eu quero dar os meus parabéns e ao próprio promotor de justiça que falou anteriormente, por essa sensibilidade. Aqui, antes de sermos ouvidos, o Ministério Público já propôs a ação na tentativa de cassar a licença ambiental da associação, que é quem faz essa política de recolhimento junto aos produtores. De modo que, nessa ação que tramita hoje na comarca de Balsas, que foi proposta pelo próprio INPEV, nós tivemos uma sentença favorável, onde o douto juiz lá da comarca, ele entendeu que, de fato, a Constituição determina que a todos é dever de preservar o meio ambiente, inclusive os produtores, o próprio cidadão, mas também entendeu que, por conta dessa responsabilidade compartilhada, os comerciantes podem se reunir e devem se organizar para dar a destinação ambientalmente correta dessas embalagens, na medida em que eles podem ser responsabilizados solidariamente por qualquer dano. E disse mais, disse que essa tentativa de concentrar toda essa política reversa das embalagens de agrotóxicos na mão de um único instituto
ela é, de fato, inconstitucional, na medida em que a própria Constituição ela proíbe qualquer monopólio. Na verdade, o que se deve prevalecer é a livre iniciativa, que é o que a Constituição determina, é o artigo 170 da Constituição. Só que, na contramão disso, o próprio Instituto tentou administrativamente, talvez seja a situação aí em loco de Passo Fundo, tentou administrativamente, junto à Secretaria de Meio Ambiente, caçar a licença ambiental da associação. E aí nós também intervimos lá, não teve qualquer decisão ainda administrativa, mas nós acreditamos no bom senso. De sorte que também na ação civil pública proposta pelo Ministério Público, já na capital, aqui em São Luís, houve uma decisão onde foi negada a liminar por outro magistrado já, com esse mesmo embasamento teórico e legal. Então, estamos, infelizmente, enfrentando o mesmo problema, com um adendo de que hoje nós temos 2 decisões judiciais favoráveis à associação que vem efetivamente cumprindo o seu papel, além de prestar auxílio aos revendedores, aos produtores, da destinação ambientalmente correta das embalagens de agrotóxicos, tá? De modo que eu deixo aqui finalizo com os meus parabéns, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos, mas, em resumo, a situação hoje do Maranhão Hoje vocês seguem operando normalmente agora com a decisão? Na verdade, a gente nunca parou de operar, tá? Nós estamos, apesar de todos os percalços, de todas as lutas, a associação continua, a central continua recolhendo, operando, fazendo o destaque de que nós estamos enfrentando 2 processos judiciais que estão em tramitações. Embora tenhamos decisões favoráveis, mas essas decisões todos nós conhecemos, são passíveis de recurso e certamente chegarão aos tribunais superiores, ao 2º grau e talvez em outros tribunais. Tá, ok. Obrigado, doutor Lionel. Nós vamos conversando, fica aí, qualquer coisa a gente vai acionar o senhor aí, viu? Muitíssimo obrigado. À disposição. Por hora. Bom, secretário de Meio Ambiente, Rafael Colucci, representando aqui o Poder Público, né? Prefeito Pedro Almeida, nós falamos ali, o próprio advogado nos coloca a questão de licenças ambientais, também os processos cabíveis na questão de proteção à natureza e todo o ecossistema. Como é que a Secretaria de Meio Ambiente está acompanhando esse processo, que também é de interesse de toda a cidade? Boa noite, doutor Paulo Cirne, também o meu colega e amigo vereador e procurador Rodinei Candeia, o Adão aqui do ICMBio, o Evandro da CISA, também colega na Secretaria de Inovação, Suzinho do Sindicato Rural. Eu vou contextualizar a minha fala em vários aspectos, porque vou dividir como pessoa, como vereador, como secretário e também como representante do prefeito, toda a visão que a gente tem. Antes de mais nada, quero parabenizar pelos 103 anos da CISA, uma entidade aí centenária que vem realizando um trabalho de muito reconhecimento na nossa cidade, que merece o reconhecimento dessa casa e também do Poder Executivo. E assim eu trago o reconhecimento do nosso prefeito Pedro Almeida. Quero dizer aqui, junto com o meu colega que está lá atrás, o Glauco Polita, um técnico muito comprometido da nossa secretaria, que nós começamos a trabalhar o RI, o recolhimento itinerante, junto com o Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, deixa eu ver aqui, os produtores, óbvio, né, e a Secretaria de Agricultura. E isso, nesse período, enquanto tive de secretário em 2022 e 2023, nós tivemos aí um recolhimento itinerante, onde a empresa disponibilizou o transporte de caminhões para ir buscar e facilitar a vida do produtor lá na propriedade rural, lá no interior, lá onde a gente fez essa parceria. Foram retirados mais de 5.000 embalagens de agrotóxicos que iriam, de repente, para o descarte irregular, ou, enfim, ou que não chegariam, né, a seu destino correto. E graças a esse projeto aí,
e a consciência dos produtores que vieram adquirindo desse tempo, porque Passo Fundo não tem, nós não temos esses descartes regulares na nossa cidade há mais de 25 anos, e é aí que eu quero entrar, Sandra, porque eu fui estagiário na Prefeitura Municipal de Passo Fundo, na época que o prefeito era o prefeito Oswaldo Gomes, e eu era quem fazia as matérias para a imprensa. E lá a gente já conheceu o trabalho de vocês. Então, eu, particularmente, como pessoa e como estagiário, conheci de lá para cá. E nesses 25 anos que o Simbalagens vem desempenhando um trabalho aqui em Passo Fundo e região, a gente teve como exemplo do que dá certo, do que deu certo, de exemplo para o Brasil. E está aqui o doutor Paulo Cini, que é testemunha disso, que a gente cobra de várias outras cadeias, das pilhas, das lâmpadas, a questão da logística que não funciona, que funciona 1% do que funciona a logística da embalagem de agrotóxicos. Isso é exemplo para o Brasil, o funcionamento disso. E para nossa preocupação aqui como Secretaria do Meio Ambiente, agora falando, é que essa questão ela está contextualizada de uma forma, vereador Rodinei Candeia, que agora também, antes de seguir aqui, quero dizer que quando o presidente da Câmara fez a indicação de Vossa Excelência para o Tecnoagro, e hoje, vendo a sua fala aqui, eu vi que realmente eu tive a decisão correta, que não tinha outra pessoa para nos representar melhor aqui nessa casa que Vossa Excelência, porque colocou com muita propriedade, e essa preocupação ela é clara pelo fato do seguinte: ao lado onde está instalada as embalagens, nós temos a nossa usina, a central de triagem, e já aconteceu que produtores tentaram levar lá nas embalagens de agrotóxicos e não conseguiram entregar, e tentaram entregar na nossa central de triagem. E nós não temos licença ambiental para isso, e nós tivemos agora, junto com o Glauco, lá tentando diagnosticar e fazer um diagnóstico amplo do problema que vai causar para a nossa cidade, com o fato de que isso vai ser resolvido de que forma. E muito bem colocado, porque a Secretaria do Meio Ambiente, a Patran, os órgãos aqui, podem até não multar ou ir, mas e a FEPAM? Qual é a garantia de que a FEPAM não vai fazer isso com vocês, produtores rurais? Isso é uma preocupação agora falando do prefeito municipal de uma cidade que tem mais de 210 mil habitantes e que está preocupado com o impacto negativo na nossa questão ambiental, onde nós temos uma promotoria aqui que atua muito nisso, junto com uma secretaria que aumentou os seus índices de resultado nessa questão, desde a questão dos animais até a questão de licenciamentos ambientais, e nossos índices estão crescendo. Então, por isso que a gente tem essa preocupação. Daqui a pouco o pessoal não vai ter como largar lá, vai que largar na usina e vai embora e as embalagens ficam lá. E o que nós vamos fazer depois com as embalagens? Então, isso é muito preocupante. Através disso, nós oficializamos também um documento para a FEPAM, também ao Ministério Público, ao do nosso doutor amigo, doutor Paulo Cirne, para que a gente tenha clareza disso. Nós não podemos ficar nessa indefinição do que vai acontecer por algo que estava funcionando na nossa visão do município, como vereador dessa casa, como secretário do Meio Ambiente, e a visão muito acima de tudo, que é o que o prefeito nos cobra, o que nós vamos definir disso? Qual será a definição? Qual é a preocupação? Por que aconteceu isso? Qual é o interesse? E isso nos causa uma preocupação justamente por causa de qual será essa destinação. Então, ficamos aqui alertas e preocupados para que logo a gente tenha uma solução, e uma solução clara e transparente, para que Passo Fundo e região não tenham esse retrocesso nessa questão, porque a gente está avançando. Então, retroceder numa situação que a gente é exemplo é muito preocupante. Obrigado, secretário. Bom, nós falamos aí de produtores. Fábio, eu queria fazer Claro, uma sugestão. Estava conversando aqui com o promotor e o procurador, de vermos as manifestações e passarmos, eu acho que seria importante nós ouvirmos os embalagens. Nós gostaríamos muito de ouvir o posicionamento da Sandra, que parte diretamente envolvida, né?
e também da Impev. Eu acho que seria, né, acho que até pela questão do adiantado da hora, fica à vontade para a condução, mas fica a nossa sugestão, porque o problema me parece que já está posto. O problema está posto e acredito que claro para todo mundo. Então eu acho que agora nós poderíamos direcionar para ouvir as partes realmente envolvidas. Eu queria só sugerir, nós temos aqui, já que o secretário conversou em relação aos produtores, né, pelo levantamento das embalagens, por mês, e já são 3 meses sem receber, mais de 100 toneladas mês estão sendo deixadas de receber, isso por mês. Né? Gostaria de chamar aqui o seu Erni Lago, que é produtor rural, para ele dar seu depoimento, como é que está sendo o dia a dia no acúmulo dessas embalagens, né, e a preocupação do senhor também, seja por uma questão de fiscalização, embora a promotoria diga que, se depender da promotoria, ninguém vai sofrer as sanções, mas, por gentileza, Erni. Boa noite a todos. Não vou nem nominar nome das autoridades, porque já foram todos cumprimentados, e a nossa satisfação de ver que os senhores vieram atender as nossas reivindicações. Quanto a essas embalagens, amigo, está acontecendo assim, ó. Lá de 20 anos atrás, eu fui um que corri desesperado em todos os amigos produtores da minha região, pedindo que não jogasse no meio ambiente, não jogasse na beira de galpão, em beira de rio, onde abasteciam os pulverizadores, que não fizessem isso, porque nós ia deixar para os nossos filhos um meio ambiente muito poluído e que isso não ia dar certo. E as pessoas foram se conscientizando, uns até me perguntaram quanto é que eu estava ganhando para fazer isso. Digo que eu estou ganhando a mesma coisa que você, meu amigo, cuidar do meio ambiente, espero que tu entenda e faça isso. Aí fui na Jacto, pedi, naquela época não tinha aquele aparelho que agora é obrigatório vir nos pulverizadores para fazer a lavagem das embalagens. Porque não é muito fácil de lavar a embalagem por dentro, não tem como. Então vem aquela máquina ali do lado, que é acionada pelo pulverizador, ocupa a água limpa, que ainda não tem produto dentro, para lavar as embalagens. É um esguichozinho, esguicha com água bem forte, tira a tampa da embalagem, ele coloca em cima daquilo ali, liga a torneirinha, espera um pouquinho e já sai limpinho dali. Então ficou muito fácil de nós acondicionar as embalagens. Agora, nós fomos surpreendidos de nós saber que nós não temos aonde entregar isso aí. Eu, graças a Deus, e você falou, Candeias, no Rodrigo é meu filho, nós trabalhamos junto, nós já entregamos lá na Sandra. Está mais ou menos limpo lá, ó. Mas daqui a pouco vai ter de novo. Eu só fico sentindo o que aconteceu com um produtor rural de lá, que é o seu Álvaro Adames. Ele mandou, doutor Paulo, 2 carretas de embalagem ali, ó. E a guria aí disse que não podia receber, por causa que ela não está autorizada para receber. Levou de volta lá no silo, lá no Três Passos. Olha só se tem cabimento, nós temos que andar vendo acontecer esse tipo de coisa. O senhor tem embalagens acumuladas ou... Muito pouco. Tem uma meia dúzia agora que foi feito o primeiro tratamento da lavoura de soja. Mas no passado, nós nem deixamos vencer o ano de prazo. Assim que tem uma quantia lá, a gente já leva, para não ficar lá. Como o senhor sabe, outros produtores, vizinhos... Tem muita gente. O Paulo ali também... O Beto está, que nem diz o gaúcho, está empanturrado de embalagem lá para entregar e não tem como entregar, ela não vai receber. E muitas vezes acredito que tem o receio aí de fiscalização. Claro, a gente tem medo disso aí. Eu fiquei muito tranquilo de ver a conscientização do doutor Paulo e do Candeias. Muito obrigado, doutor, do que o senhor falou aí, que o senhor não vai perseguir agricultor, porque o senhor entendeu que nós, nessa encrenca aí, nós não temos culpa. Nós não somos culpados do que está acontecendo. Nós queremos que o meio ambiente seja quanto mais limpo, melhor. Então é isso aí, eu não sei o porquê, qual é que é o interesse que tem. Aí eu falei para um agricultor, disse, não, nem de bola, isso aí é só negócio de dinheiro. Eles querem trancar essa embalagem aqui porque vão montar outra empresa. Aí a gente compra e já está pagando a embalagem quando recebe o produto.
E daí eu disse, digo, que tu não te surpreenda, amiguinho, se você tiver que ir para uma outra empresa e ter que pagar de novo para ele receber. Pagar o frete. Não é frete. Pagar lá um tanto por embalagem para essa tal empresa aí receber os produtos. Essa é a nossa preocupação. Até porque é sabido de todo mundo que nós viemos de 3 secas, ruim, pesada. O agricultor está bem estressado. Agora estamos na véspera de uma colheita que está se ajeitando para parece que nós vamos ter algum lucro disso aí. Então os agricultores estão bem revoltados com isso aí. Os caras falam, não, se não receber minhas embalagens, jogo dentro do rio, taco fogo, eu faço o diabo que aconteça. O senhor ouve isso? Eu ouvi isso. Digo, calma, rapaz, calma que não é por aí, não é por aí. Não te estresse que isso aí vai ter que dar um jeito. Alguém vai ter que dar um jeito. Quem vai dar o jeito eu não sei. Se depender de nós, não tem poluição, podem ficar tranquilos. Vou dizer mais uma coisinha, não quero me alongar. Eu moro no meio de 3 rios, do Jacuí, do Pinheiro Torto e do Lajeado Grande, que todos desaguam no Jacuí e depois é na barragem da Ernestina. Vocês não queiram saber o que passa de garrafa PET, sofá velho, geladeira, cadeira de plástico. É um horror o que o pessoal sorta. Eu fico indignado, mas gente, pelo amor de Deus, lá na Secretaria do Meio Ambiente eles recebem tudo, essa cacaria, por que jogar no meio ambiente? Então, tu falou aí, Pulos, temos sérias preocupações com o meio urbano. Graças a Deus, o interior entendeu e nós estamos dando a nossa contribuição, porque é nossa obrigação deixar para os nossos netos um meio ambiente limpo. Vamos fazer isso até que nós tiver força, vamos continuar. Muito obrigado. Senhor Ernie. Representando aí os produtores rurais de Passo Fundo, de toda a região que também dependem desse trabalho. A pedido, então, nossa presidência, vamos ouvir, então, a Sandra Rodrigues, Ele não repete assim. Ela que é diretora executiva e operacional das embalagens. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente a mesa que já foi citada no protocolo, dizer que nós temos aqui uma cadeia produtiva presente, coisa que não acontece muito, né, Severni, no dia a dia, onde nós somos apontados e somos responsabilizados por todos os atos que nós fizemos da melhor forma possível e que muitas vezes somos tratados por criminosos e não por protetores do meio ambiente. Quero dizer, senhores, que eu estou à frente desse trabalho desde o início dele. Tirei os papéis desta empresa chamada Simbalagens, ainda quando era consórcio de municípios de dentro de um veículo. Então, falar de logística reversa, para mim, é falar do que eu faço uma vida toda. Eu fico muito feliz de ter produtores aqui responsáveis, mas fico muito feliz também de ter aqui junto conosco hoje alguns agentes que estão desconstruindo um sistema que deveria ser construído. E quando eu ouço que não se sabe o porquê, e novamente nós nos deparamos que não só na política nós vemos essas questões serem abordadas, no privado também nós temos muito, é que o poder econômico impera. Porque eu tenho certeza, senhores, que se eu tiver uma empresa que não rende nada e eu quiser vender para qualquer um dos senhores aqui, ninguém vai querer me comprar. Ninguém arromba a casa vazia. Só vem tentar tirar aquilo que funciona, aquilo que já está desenhado, aquele mato que já foi aberto. Hoje está cheio de gente que se deslocou de São Paulo aqui para vir aqui desafiar novamente o nosso trabalho. Essa questão não começou hoje. Nós temos hoje aqui o apoio, e não porque conhecemos o fulano, o beltrano, o ciclano. Vocês me desculpem, mas eu estou usando uma linguagem muito simples para falar aqui, porque muitas vezes nós não temos a oportunidade de, por telefone, os nossos funcionários que aí estão conosco até essa hora da noite para tentar manter o seu trabalho, coisa que o operacional não teve a oportunidade, que está aqui conosco também nessa noite,
preocupados em prestar um bom serviço. E qual é o bom serviço que se presta na logística reversa, senhores? Quem foi que ensinou qual era o tipo de equipamento que se usava, qual era a embalagem que tinha que se classificar, qual era o tipo de embalagem que seria classificado? Hoje nós temos um instituto que ora se diz um Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, que está aqui, que tenho certeza que logo em seguida o seu presidente vai poder vir aqui e explicar um pouquinho do que o INPEV vem fazendo a nível nacional, perseguindo os gestores das unidades de recebimento, tratando-os como criminosos, denunciando-os para o Ministério Público como se criminosos fossem, e dizendo que nós, sim, queremos enriquecer do trabalho que nós prestamos para os agricultores, para os revendedores, para o poder público, para a comunidade em geral. Eu tenho aqui hoje 3 advogados que eu tenho orgulho de ter junto comigo. Não porque conhecem o processo de ponta a ponta, mas porque conhecem a legislação e não conseguem explicar o porquê ela não se aplica para certas pessoas. E o porquê um instituto que hoje chegou ao ponto econômico que chegou, em cima do processo que estas associações, assim como esta chamada Simbalagens, faz, e hoje não serve para nada porque já construímos tudo. Por que o Simbalagens teve sua licença retirada? Porque aqui está comigo algumas cooperativas sentadas aqui, que trabalharam comigo desde o início, que sabem muito bem o que é tentar driblar um sistema que não se consegue, nem que seja dia após dia, tentar tirar esse ranço que se tem de perseguir o produtor e o revendedor. E agora a perseguição nas unidades de recebimento. Nós chegamos a ser chamados de estelionatário, né? Aplicamos golpe, tudo que os senhores podem imaginar. Eu sei que essa pauta é um pouco exaustiva, mas é necessária se explicar que hoje nós não somos mais vistos como protetores do meio ambiente, e sim como causadores de um processo que nós criamos que hoje não serve mais para modelo. O INPEV hoje serve como a inteligência nacional para a destinação das embalagens vazias. O INPEV, senhores, foi criado por particulares, é uma empresa privada que começou a trabalhar fazendo credenciamento com as unidades de recebimento, estando aqui alguns senhores, que é bom ver o senhor aqui, coordenador, sentado, porque o senhor costuma visitar todas as revendas falando mal dos embalagens e tentando aplicar que o nosso único interesse, né, é o econômico. Eu digo para o senhor que ainda existem pessoas nesse painel, sentado nessas cadeiras e aqui no poder público, que ainda se preocupam, senhor, com o meio ambiente e não só pensar em enriquecer desse trabalho. E que muitas, como exemplo de mim, desde os dias que os senhores desfizeram o convênio, não têm mais salário e estão pagando as contas das associações. Então, assim, o meu trabalho é muito digno. Nós estamos contaminados e não por agrotóxicos. Nós estamos contaminados por amor a um processo que é nosso, indelegável para os senhores. Até o fim nós vamos lutar, como tenho orgulho de ver o Maranhão, que passou tantas coisas, tantas quantas eu estou passando aqui. E todos os dias estou no escritório defendendo e anotando cada um dos agendamentos dos revendedores e cuidando da problemática que está aqui. Muito importante ter o presidente do INPEV hoje para vir aqui ver e escutar cada reclamação que está aqui. Mas não se deu o trabalho de pegar um voo para vir aqui conversar com a primeira central, a qual deu origem no processo da logística reversa. Também falo de uma indústria fabricante, processadora de embalagem vazia de agrotóxicos, com 40 anos, senhores. Hoje o seu proprietário tem 71 anos, por isso que não está aqui conosco. Que também teve seu direito tolhido no seu processo particular de indústria recebedora e processadora e reutilizadora de embalagens vazias de agrotóxicos. Tenho orgulho de ter o filho dele sentado aqui comigo hoje, que começou dentro dessa empresa e que gera emprego para milhares de pessoas em São Paulo, e que hoje não tem mais o devido convênio, doutor Paulo, com o INPEV. Que convênio terrorista é esse que acaba com a vida privada de todas as pessoas que envolvem nesse setor? Que convênio é esse que tem o poder de cortar a licença de uma central que foi construída pelos municípios quando não tinha legislação? Que convênio é esse que se acha melhor que qualquer um a ponto de dar ordem em qualquer estado que eu estive? Porque eu tenho orgulho, senhores, de ser presidente desta federação que está aqui.
fundada pelas associações e não criada para prestar serviço. Eu tenho orgulho de estar em todo o Brasil, onde o INPEV está, sentada para escutar todas as acusações que o INPEV faz para cada um dos nossos colegas. Eu tenho orgulho de chamar de colegas esses senhores que estão aqui, nem todos estão aparecendo, a grande maioria com mais de 60 anos, que eu aprendo todo dia com eles, e eles me delegam a responsabilidade de falar em nome deles. Não porque eu me sinta maior que qualquer um deles, mas porque eles sabem de um trabalho bem prestado, com responsabilidade, com preocupação e sem preocupação em ganho, que é o que vem sendo disseminado ao longo dos anos. Quando eu escuto o nosso produtor rural falar que nós tivemos uma seca gigante e que nós tivemos um aumento muito grande de embalagens, eu me recordo que nós tivemos em 1 mês e meio, quando voltamos de férias esse ano que passou, 39% de devolução de embalagens no aumento em 2 meses. O que é isso para uma cadeia? Hoje eu tenho o nosso responsável técnico aqui, que teve a preocupação de fazer um ofício para a FEPAM, dizendo que nós tivemos um aumento, que estava superlotada, e que em 2021 nós estivemos no Ministério Público de Passo Fundo, perguntando, estivemos eu e a doutora Sinara, que aqui está comigo, quais seriam os procedimentos para a superlotação, que ora é colocado como desorganização. E o doutor Paulo nos disse, vamos denunciar a operação para o INPEV tirar as embalagens. Nós denunciamos e nós tivemos o nosso processo arquivado. Passado algum tempo depois, nós fomos denunciados pelo mesmo problema, que ora nós estamos aqui discutindo nessa casa, a qual eu agradeço imensamente. Inclusive, sendo nós, como pessoa física e jurídica, responsabilizada criminalmente. Isso sim é uma história de sucesso. Se trabalhar 25 anos para hoje ter o nome já processado, denunciado por trabalho mal feito. E escutar de qualquer um dos senhores que foram visitados pelo INPEV ou por seus agentes, porque eles têm o poder econômico para colocar gente a campo, coisas que nós não temos, porque nós estamos trabalhando. Porque eu estou trabalhando dentro da central, porque eu estou trabalhando no meu escritório, porque eu trabalho aqui dessa prefeitura desde antes de 20 anos. E é isso que eu sei fazer. E é isso que eu for fazer, nem que seja até o último dia que eu tiver essa licença liberada. Quero dizer para os senhores e para o poder público que o governo do estado do Rio Grande do Sul está do nosso lado. Amanhã nós teremos audiência com o governo do estado, junto com o jurídico, nem que seja online vai sair essa audiência. Estamos aqui com senadores, deputados, todos estão nos apoiando nessa causa. Porque todos aqueles que entendem o que é lícito, vêm e apoiam. Todos aqueles que entendem que tem uma vantagem no sistema, passam para o lado de lá. Não me interessa, senhores, que os senhores construíram uma central aqui do lado, a 42 quilômetros, onde já tinha um posto da Cotrijal, que é pioneira nesse trabalho. Não me interessa onde vocês vão construir, se dentro do Maranhão, lá em Balsas, que eu passei na frente e estavam os funcionários, doutor Paulo, vestindo IPI na calçada do lado das casas, que eles construíram uma central com o CNPJ da Ariab, que aqui está, e o meu presidente está aqui na tela para confirmar, porque ele é produtor de lá. Não me interessa como será feito as unidades dos senhores, se em 2 meses nós temos um caos na logística reversa ou se vai operar bem. Me interessa é o trabalho que o Simbalagens faz e sempre fez. Muito bem feito, diga-se de passagem. Agora, eu não aceito e eu não admito que os direitos eles sejam tolhidos daqueles que criaram, porque hoje já ficou demodé, porque hoje nós criamos uma organização de comunicação. A comunicação vem da onde? As embalagens saem da onde? Os números que os senhores INPEV contabilizam vêm da onde? Os números que os senhores vendem como Dia Nacional do Campo Limpo, de quem é, senhores? É a Cotrijal, é a Cotribá, é a Cotripal que fazem comigo nas escolas no Rio Grande do Sul e que depois o INPEV leva o nome. Isso sim é intolerável. Intolerável nós sermos questionados porque fizemos uma festa, senhor Gelson. Nos 25 anos desta empresa, o questionamento era de onde se tirou dinheiro para fazer uma festa bem feita. Existem recursos poucos para ser feito coisas com bom gosto, aonde possa se reconhecer o trabalho que é feito desde o produtor até o poder público. Agora, se isso é questionável, poupe-me, senhores. Se os senhores têm o patrocínio da indústria fabricante, que não questiona os senhores nunca no que os senhores fazem.
Mas elas vão questionar a partir de agora, porque eu vou colocar a elas os processos aonde eu estou investida. Porque eu quero saber se elas sabem o que cada um dos senhores tem feito ao longo do Brasil inteiro, aonde a federação atua em 19 estados. Não é admissível que nós temos um processo desqualificado porque o poder econômico prevalece. Não é admissível que uma empresa que foi a pioneira em processamento de embalagens hoje veja o nome do Impev como pioneiro em processamento de embalagem, porque a embalagem que vem não é o suficiente e tem que se criar 3 indústrias para fazer embalagem da própria embalagem, tampa da própria tampa, para depois vender para a indústria fabricante para envasar produto novamente. Isso sim tem que ser investigado. Isso sim é um monopólio. Isso sim são gastos. 21 milhões na última indústria. Um processo que levaria 3 anos. Está aqui a notícia, se os senhores querem, eu divido com os senhores agora pelo celular. Que era para fazer em 3 anos os processos de licenciamento, os senhores conseguiram em 6 meses. Como conseguiram? E nós não conseguimos renovar a nossa licença de 25 anos. Pelo amor de Deus, senhores, aonde que nós vamos chegar com isso? O produtor vai parar onde? Vai parar na cadeia, assim como eu, daqui a um pouco vou parar na cadeia? Porque eu botei embalagens em cima de pallets no fundo, dentro de Big Bag, tríplice lavada, aonde estão as fotos aqui, e eu sou taxada por procedimentos irregulares, por central mal organizada. Senhores, qualquer leigo sabe que embalagens estando depositadas ao fundo de uma central, em cima de pallet, sendo ela tríplice lavada, ela é um resíduo inerte, não apresenta risco, não precisa a FEPAM vir lá laudar. Está aqui os laudos dizendo que ela está armazenada. Isso aqui é desorganização. Eu não destino embalagem, muito embora até 2009, o Simbalagens fez isso com propriedade, mandando para a Dinoplast, que está aqui, está sentada. Mas a Dinoplast também não serve mais. A Dinoplast hoje tinha uma empresa que fazia o produto da própria embalagem, sendo ela pioneira. Hoje ela está com os contratos vencendo e o Impev não entrega uma embalagem porque recebeu do Maranhão embalagens de agrotóxicos através da FENACE, que está aqui, os responsáveis que podem comprovar. Senhores, não teve uma palavra que eu disse aqui que eu não tenha como comprovar. Mas eu gostaria que quem está acusando comprove, porque daqui para frente só vai. Nós não vamos nos fadar a parar um trabalho que nos orgulha de maneira ímpar. Nós não vamos desfazer uma federação que nunca tivemos uma representação, que somente em 2018, sabem por quê, senhores, que nós criamos essa federação? Porque nós descobrimos que o Impev tinha um projeto de assunção para a tomada de todas as associações do Brasil. Nós fomos convocados pela Andave e fomos para São Paulo com o jurídico que aqui está, e lá nós estávamos em mais de 50 associações para defender o que nós fizemos em nome do canal de distribuição e dos agricultores, que é esses que eu represento desde o início, que comecei a trabalhar aqui, ainda de menor. E lá, nós encontramos força para criar uma federação que o Impev, doutor Candeia, chega em qualquer júri e diz que não reconhece essa entidade como legítima. Ora, Impev, quem são os senhores, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, para dizer que nós não temos legitimidade, aonde nós fomos fundada pelas associações que fizeram esse processo? É esse tipo de situação que nós nos deparamos, que muito embora eu tenha muito orgulho de estar à frente no maior penalista, sentado aqui com muito orgulho, a qual eu chamo de meu amigo, mas eu tenho que dividir com ele a vergonhosa situação de descobrir que eu estou sendo processada penalmente pelo Estado. Esse Estado que está nos apoiando e que está abrindo portas dentro da SEMA para discutir com a FEPAM o porquê que essa licença não foi renovada. Essa é o Simbalagens. Esse é o nosso trabalho. Se qualquer associado quiser saber, tem acesso. Sempre trabalhamos com clareza. Cada associado nunca pediu para colocar o seu nome remunerando, a Cotrejal está aqui para dizer. Eu nunca pedi R$100 para contribuir em qualquer propaganda que nós faça. Mas quando nós tivemos que trabalhar com a Patran, com a Secretaria do Meio Ambiente
e com os demais órgãos. Eu ligo, por exemplo, para a Butiá, que se coloca à disposição para ser parceira nesse processo. Eu ligo para uma Razeira, eu ligo para uma Agrometa, eu ligo para uma Cotrijal, eu ligo para qualquer um e estão disponíveis para nos auxiliar. Então, senhores, esse é o trabalho dos Simbalagens. E eu tenho pessoas que, se ainda acreditam que nós devemos defender o que é nosso, podem servir de exemplo para garantir que esse trabalho continue. Eu sou uma pessoa que estou quase me aposentando já nesse processo. Mas eu tenho certeza que, se nós garantirmos a continuidade desse trabalho, e tenho certeza que o governador do Estado, com as suas atribuições, que somente no dia 6 de dezembro, na nossa posse da CISA, descobriu que existia esse processo de logística reversa em Passo Fundo, e que serve de exemplo para o Brasil e para o mundo, e que está sofrendo essa pressão pela falta da renovação de uma licença, o próprio se colocou à disposição. Tenho certeza que, com esse apoio do governador e de outros parlamentares, nós não teremos problema nenhum para vencer. Podem abrir a central em Carazinho, podem trabalhar, nós não temos problema nenhum de disputa por área. Nós não somos sem terra para pegar a terra dos outros, nós queremos apenas o nosso espaço licenciado. Nós queremos que pare esse vexame que vocês fazem para poder denigrir. Não teve uma vez que eu vi o INPEV falar bem de qualquer associação dessas que foi parceiro e que ainda é parceiro, tem convênio com o INPEV, a maioria que está aqui ainda. Porque nós decidimos credenciar a federação nos estados para depois não passar o que o Simbalagens está passando ou o que a Ariab já passou. O meu muito obrigado, senhores, pela paciência de me ouvirem, mas tem coisas que há de ser dita, e não em quatro paredes, mas sim publicamente, porque já estamos cansados de só levar, como diz o gaúcho, pelo lombo e não dar em ninguém. A partir de agora, a indústria fabricante vai saber quem é o INPEV e nós vamos ver se elas sabem qual que é a gerência que o INPEV vem fazendo ao longo dos anos. Se elas sabem qual que é a aplicação do regime da tomada das associações a nível nacional. Aí, no final, eu volto e faço uma nova sessão e conto para os senhores como que nós fomos. Mas eu não vou mais tapar o sal com a peneira. Não vamos mais ser sociáveis. A partir de agora é defesa ou defesa. Muito obrigado, senhores, e desculpa pela minha expressão. Nosso agradecimento à presidente executiva da Simbalagens. Nós vamos agora até a Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas de Balsas, no Maranhão, para conversar com o nosso representante, Jorge Wilson, nosso gerente, que está lá, para saber do senhor, uma boa noite, se essa fala da nossa presidente, ela representa também o sentimento aí do norte do Brasil? Boa noite a todos estão me ouvindo bem? Quero, primeiramente, agradecer à doutora Sandra, através das Simbalagens, pelo convite prestado à Ariab. Meu nome é Jorge Wilson, estou como gestor de operações da Ariab há 12 anos, praticamente. A Ariab ela tem 22 anos de atuação na região sul do Maranhão, é o Matopi, né? Nós atendemos, ou representamos, assim dizendo, como Associação das Revendas, em torno de 80, desde grande, média e pequenas, sendo casas veterinárias, representando essas revendas na região do Maranhão, representando só no Maranhão 20 municípios, 3 no Tocantins, 1 no Piauí, 1 na Bahia, e um também no estado do Paraná, ou seja, tem algumas empresas atuando na região que são associadas e que têm a nossa estrutura para prestar serviço aos seus clientes. A Ariab ela foi criada através de uma decisão, desculpa não ter cumprimentado a mesa toda, porque já foi feito, vamos ganhar tempo, mas em nome da Sandra eu cumprimento a todos. A Ariab ela foi criada através de uma decisão do Ministério Público em Balsas, em 2002, Dr. Coutrinho,
e Dr. Bonfim, pressionou as revendas da região na época para solucionar o problema das embalagens no campo. As revendas, então, resistiram. Dr. Coutrin, junto com o Dr. Bonfim, ameaçou multá-las se não formasse uma cooperativa, uma associação, ou uma central, um local para receber essas embalagens. E a partir daí, através de uma decisão do Ministério Público, né, foi criada a Ariab. Ela estava com o Sindicato dos Produtores Rurais, porém, pela legislação, não poderia atuar. Foi passado toda a dominação da associação, que hoje é conhecida como Ariab, para as revendas, onde foi formado por 5 empresas, onde eles cada um investiram um valor na época, e assim formaram essa associação privada sem fins lucrativos. A Ariab, naquela época, diretamente, ela enviava as embalagens diretamente à indústria, e um pouco tempo depois foi feito um convênio de prestação de serviço junto ao IMPEV, onde o IMPEV ficaria com a responsabilidade de pagar 50% das despesas, quando não houvesse nenhuma renda pelas embalagens, e 80% de investimento. Resumindo a história, se passaram em torno de 15 anos, quando eu cheguei na central, era vergonhoso de ver a estrutura sucateada, sem investimento, desde a entrada, o escritório, aonde o pessoal fazia sua refeição, né, nós ficamos aqui dentro de uma zona rural, a 10 quilômetros da cidade. Você pode ver pela foto de fundo, tem uma área de lavoura, onde os funcionários comiam de uma forma degradante. Eles tinham sua refeição fora da estrutura, porque não tinha um local apropriado. A nossa estrutura era totalmente decadente, né? Estrutura elétrica, prensas não cuidadas, baias, todas, vamos dizer, de uma forma muito precária. Nisso, o IMPEV já estava com convênio, né? Onde 80% de investimento eles teriam que aplicar na época. Eu tenho fotos da época que a nossa área era uma área de 70 por 70, que dentro da área, fora do barracão, nós tínhamos toneladas de embalagem ao céu aberto, né? Devido ao quê? A região em grande expansão, né? Crescendo a cada dia. Hoje são mais de 600 mil hectares representados no sul do Maranhão, né? Onde temos aí um volume muito alto e aí em grande expansão. E a associação a associação tem 22 anos, eu tenho 12 anos, então ela já tinha 10 anos e já tinha um período grande de convênio com o IMPEV, porém investimento zero. E na época o IMPEV ofereceu à diretoria um investimento onde criar uma nova central no município de Alto Parnaíba, que fica a 240 quilômetros da cidade de Balsas, que fica divisa com o estado do Piauí, porém fica na contramão. Balsas é polo, ou seja, toda a região, as cidades, os municípios da região, vêm para Balsas fazer compra de insumo, de maquinário, enfim, Balsas é o polo da região. É Balsas, Imperatriz e São Luís, são as maiores cidades de Caxias. Na região sul do Maranhão, é Imperatriz e Balsas. Imperatriz está um pouco mais de 400 quilômetros. Estamos aqui mais na região sul, divisa com Piauí, né, e Tocantins. Então, a Ariab, ela tem uma história na região, ela tem uma história junto aos produtores, ela tem uma história junto à Agência de Defesa Vegetal, a AGED, que foi criada na mesma época, trabalha em parceria. A Ariab, ela tentou sempre em obedecer, vamos dizer assim, a esse convênio monocrático, né, do IMPEV da época, onde toda a verba das embalagens que saíam da central, eles que controlavam, né, temos um valor lá estipulado, tantos reais por embalagem, esse valor passou 5, 6 anos sendo R$1 e alguma coisa por embalagem. A outra renda que nós tínhamos era sobre as empresas revendas, né? Quando o IMPEV, nós decidimos sair do IMPEV, foi por primeira questão, não investimento mais na nossa central, as embalagens não estavam sendo mais retiradas. Eu lembro que na época, quando estava assim ainda, Paz e Amor, saía 7, 8 cargas por mês. Quando eles tentaram sobre esse projeto de fazer a assunção, né, de todas as centrais ou as associações, enfim, da estrutura,
começaram a diminuir o volume de retirada de embalagem, ou seja, tentando enfraquecer ainda mais o financeiro que já era fraco, né, da nossa associação. Ou seja, só tinha todo mês para comprar o arroz com feijão. Quando tomamos a decisão, foi juntamente depois de uma reunião do G20, né, onde a doutora Sandra participou, onde mais de 20 estados da federação estavam reunidos, resolvemos fundar a FENASSE, porque sozinhos não iríamos conseguir nos representar a nível Brasil, até porque sabemos que tem indústrias que podem processar esse tipo de material específico, nem todo mundo pode trabalhar com esse tipo de material. Então, a partir daí, que a Ariaba é uma cofundadora também da FENASSE, ela resolveu, quando a FENASSE deu o sinal verde, olha, está tudo ok, vocês querem quebrar o convênio, era um convênio de particulares, não tinha nada envolvido no município. Desde a fundação da Ariabe até agora, a Ariabe sempre emitiu nota de destinação dessas embalagens, a Ariabe sempre fez, agora tem o MTR, né? Sempre fez a documentação correta, ou seja, tudo foi feito em nome da Ariabe. O INPEV nunca saiu uma embalagem com o nome do INPEV aqui da Ariabe. O trabalho quem sempre fez na região foi a Ariabe. Se tiver mais um, não tem problema. Tudo bem, a diretoria resolveu sair desse monopólio, né, onde nós não poderíamos ter poder de decisão de falar nada, ou seja, tinha que receber tudo da forma como eles queriam, né, os seus coordenadores são muito, arrogantes, são muito prepotentes, eles às vezes querem dar pressão psicológica, sentimos isso nas reuniões, né, e assim, até então, não entendemos por que. Quando comecei a fazer um trabalho de produção muito grande aqui na nossa central, aumentamos a nossa produtividade, né, isso incomodou, pediram a minha cabeça para o presidente, né, pediram a minha demissão, presidente, por que eu vou mandar uma pessoa que veio e resolveu? Nesses 12 anos a gente conseguiu trabalhar, nós conseguimos comprar uma área de 4 hectares, depois que nós encerramos o convênio com o INPEV, nós enviamos a nossa embalagem para a Dinoplast. Ela é uma indústria que está homologada, ela é uma indústria que antes da quebra do convênio, nós já enviávamos as nossas embalagens para a Dinoplast, continuamos enviando para ele da forma correta, ele continuou fazendo a certificação junto ao CNI, fazendo a destinação, nos enviando o certificado de destinação. Depois da quebra do convênio, conseguimos construir um barracão, conseguimos melhorar nossa estrutura, conseguimos ampliar a nossa estrutura para recepcionar as embalagens daqui da nossa região, recebendo do Tocantins, do Maranhão, do Piauí. Porém, essa decisão, a partir daí, 15 anos, passamos por um casamento muito bom. Mas a partir do momento que pedimos o divórcio, nós sofremos muitas sanções, perseguições, né? Juízes não nos ouviram, promotores do Estado não nos ouviram, né? Tentaram derrubar nossa licença junto ao Estado, conseguiram decisões de fazer arresto de embalagem dentro da nossa central, né? Eles fizeram arresto dessas embalagens, enviaram para a Dinoplast, enviaram para a indústria de incineração, né? Presidente, então, por favor, eu solicito que o senhor finalize. Eu dei o encaminhamento em função do tempo e nós precisamos ouvir outras pessoas. Eu peço gentilmente que o senhor finalize a sua fala. Muito obrigado. Tudo bem. Então, através disso aí, sofremos muitas sanções e perseguições, como a doutora Sandra falou. A nossa central ela é vigiada de manhã, de tarde e de noite, como se nós fôssemos algum bandido fazendo um trabalho na nossa região. Quero agradecer aqui e entender que o tempo também já é muito resumido, mas estamos aqui, estamos vivos, estamos trabalhando e queremos deixar de discussão para o que for preciso. Muitíssimo obrigado, Jorge. Nós seguimos, então, aqui ouvindo os presentes. Nós já vamos dar a palavra, então, para o Luiz Carlos Carvalho, ele que representa a Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas, mas a pedido também da mesa aqui, nós queríamos colocar o microfone à disposição da INPEV, então, para o presidente Marcelo Camuro, que fique à disposição para fazer sua explanação. Logo chamamos, então, o Luiz Carlos Carvalho na sequência. Boa noite a todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade de falar. Estão me ouvindo? Conseguimos aumentar o volume?
Por favor. Meu nome é Marcelo Camura, eu sou presidente do INPEV há menos de um ano, né? E não vim aqui para confrontar ninguém, não vim aqui para... Simplesmente eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos que eu acho que se fazem necessários. Primeiro, esse evento chama Debate sobre o Colapso da Logística Reversa. Né? Fazer um debate sobre a logística reversa de embalagem de defensivos agrícolas e não convidar o INPEV, vocês vão debater com quem? Né? Então, por isso que eu fiz questão de estar aqui pessoalmente, não mandei ninguém me representar, fiz questão de estar aqui pessoalmente para poder conversar com vocês. Não tenho intenção nenhuma de dizer o que vocês têm e o que não têm que fazer. Né? Eu só queria colocar alguns esclarecimentos sobre o sistema e vejo que há bastante desinformação sobre o sistema. Primeiro, o INPEV é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. Muito se acusou de que o INPEV tem o poder econômico, tem o poder... Hoje, o custo da logística reversa de embalagens defensivas agrícolas no Brasil, ela custa acima de 250 milhões de reais. Todos os anos, nós temos a reciclagem das embalagens, temos uma receita que não paga metade dos custos da logística reversa. Então, quando se fala de monopólio, assim, quem quer ficar sócio de um negócio que tem 50% de prejuízo por ano? Por quê? Ser sócio do material é uma coisa. Agora, ser sócio de um sistema que tem que coletar embalagens no Brasil inteiro, de pagar a logística disso, de destinar materiais que não têm valor comercial algum. Hoje nós recebemos 58 mil toneladas de embalagens de defensivos agrícolas no Brasil. Dessas 58 mil toneladas tem papelão, que o valor é prejuízo, porque o valor do papelão não justifica fazer a reciclagem. Nós temos latas, nós temos embalagens flexíveis, que até hoje não reciclam, que nós temos que destinar e incinerar esse tipo de embalagem. Só esse ano nós vamos gastar R$ 8.200.000 incinerando embalagens flexíveis. Nós temos uma série de custos, né? Uma série de custos que ninguém fala assim, eu quero ser sócio do INPEV. O INPEV é um monopólio, mas não é um monopólio escolhido pelo INPEV. Esse sistema foi criado em 2000 pela lei chamada Lei dos Agrotóxicos, né? A Lei 9974, e que estabelece para cada elo da cadeia as suas responsabilidades. Então, o produtor, o que tem que fazer? Tem que inutilizar, fazer a tríplice lavagem e inutilizar as embalagens. E devolver essa embalagem nos postos de recebimento. A distribuição tem o papel de disponibilizar um local para o agricultor devolver a embalagem. Então fala, aqui não tem local de disponibilização de embalagem. E quem que é a responsabilidade? É do INPEV? Quem que tem que disponibilizar o local para que o agricultor retorne a embalagem? E que tem que pôr na nota fiscal? É a distribuição. A indústria que criou o INPEV, é verdade, para fazer o quê? A logística reversa, todo o gasto de logística e destinação dessas embalagens. Esse é o papel do INPEV. É a logística reversa, né? Só de fretes, de postos para centrais, de centrais para recicladores ou para incineradores, nós gastamos mais de 50 milhões de reais. Quem quer ser sócio nosso de pagar essa conta? Quem quer ser sócio?
E o poder público tem o dever de legislar e de fiscalizar todo o sistema. Então, na hora que eu falo, que eu vejo, mas o Impev é um monopólio. Quem quer entrar, então, venha como sócio. O Rio Grande do Sul, estão falando de que vai ter um colapso da logística reversa. No ano de 2023, o estado do Rio Grande do Sul recolheu 16% a mais de embalagens do que recebeu em 2022. A média de crescimento do Brasil foi 8%. No Rio Grande do Sul, nós recebemos e destinamos 16% mais. O ano passado tinha 9 centrais de processamento de embalagens vazias no Rio Grande do Sul. Esse ano nós vamos ter 10 centrais de processamento de embalagens vazias no Rio Grande do Sul, com a inauguração de Carazinho, que deve sair dentro de 2 ou 3 semanas. Então, fala assim, por que o colapso? Onde que está o colapso? Vai ter um atraso. No Rio Grande do Sul tem 39 postos de recebimentos de embalagens e mais 10 centrais. São 49 unidades de recebimento. Vai ter um colapso no Rio Grande do Sul porque não tem uma em Passo Fundo. É isso? Agora, por que não tem um posto aqui em Passo Fundo? Nós nunca nos negamos a fazer um convênio para que tivesse um posto aqui em Passo Fundo. Nunca nos negamos. E por que não tem um posto funcionando? Por que não pediram uma licença para abrir posto aqui em Passo Fundo? Me expliquem. Por favor. O senhor gasta 250 milhões para... Tem que vir de algum lugar, o dinheiro. Isso, Segundo lugar, isso. se tem uma coisa funcionando aqui, qual é o objetivo de ter outro? Pode ter, não vou dizer que não, mas interromper o trabalho de uma para... Não tem explicação. Sabe por quê? Sabe por quê? Não. Porque nós somos... Não, o senhor me perguntou... Sim, eu perguntei. Vamos deixar... Que ninguém entende o que Seu Marcelo, responda, por favor. Fique bom, fique livre. Né? Por quê? Porque a unidade estava trabalhando em condições inadequadas. Não fomos nós que falamos. Nós não temos o poder de ir lá e fechar a central. Quem é o Impev para ir fechar qualquer coisa? O Impev que fechou? Não. Você fez seu discurso, eu não lhe interrompi, mas eu posso responder, não fazemos. Não fazemos. Né? Então, fala assim, hoje, fala assim, qual é o problema do Rio Grande do Sul com relação ao processamento de embalagens vazias? Tem 44 unidades de recebimento. Quer ter mais uma em Passo Fundo? Nós estamos dispostos a dar licença, fazer um convênio para abrir um posto aqui amanhã, se vocês quiserem. Nós nunca nos negamos a isso. Agora, todo mundo que subiu aqui, todo mundo que falou ali, jogou pedra no Impev. E nem nos chamaram para participar disso. O senhor me permite? O senhor me permite a pergunta? Claro. Desculpe lhe interromper, o senhor quer continuar? O senhor continua. O senhor quer esclarecer, porque eu também estou me apropriando dessa parte mais técnica agora. Né? Em relação à questão do sócio de recolher, que são 200 milhões que gastam para recolher embalagem, os sócios estão aqui, são os produtores rurais. Exatamente. Porque quem paga isso aí é quem compra o defensivo. Então, os sócios estão todos aqui querendo saber o que estão fazendo com o dinheiro dele. E nós não negamos isso. Deixa eu só terminar, por favor. Então, assim, esse dinheiro que possivelmente a indústria aporte para o Impev suprir essa logística, isso está dentro da legislação e está previsto, e ninguém faz caridade. Então, isso já é cobrado do produtor para o produtor pagar. A questão toda, mas eu gostei do seu posicionamento, apesar do confronto que tem aqui, porque o senhor disse que não tem problema de a gente achar uma solução. Até onde eu sabia, na verdade, o
o Simbalagens não conseguiu renovar, e outra, o senhor diz qual é o problema de criar outro? Não, nós aqui em Passo Fundo, nós temos apreço pelas nossas instituições, e o Simbalagens é uma instituição de Passo Fundo, e nós vamos lutar por as instituições de Passo Fundo, o senhor tem que compreender isso também. Esse é um trabalho de 25 anos que todos nós aqui valorizamos. Nós não estamos falando para vocês descontinuarem essa embalagem. Tá bem, então assim, então, para o senhor entender, nós não vamos criar um novo Simbalagens para lhe satisfazer. Nem a nossa intenção. Então, assim, ó, mas eu gostei do seu posicionamento, apesar desse aparente conflito, porque se o senhor está se dispondo a assinar o convênio, nós podemos intermediar, e aí eu me proponho, tanto pela Procuradoria como pela Câmara, de acharmos um lugar comum, se tinha inadequações dos Simbalagens, vamos ver o que se pode resolver, o INPEV assina de novo, o Simbalagens se adequa ao que o INPEV pede, o INPEV assina o convênio... Passo Fundo e começa a funcionar, não tem problema algum. E funciona, e nós conduzimos dessa forma, eu não vejo problema, né? Então, assim, não sei se é possível, entendeu? O que nós não podemos, e é uma preocupação legítima... Se nós queremos conversar para resolver alguma coisa, né? Eu vim aqui, vim sem ser convidado, vim para conversar com vocês, vim para escutar um negócio que fala que é colapso da logística reversa, que é responsabilidade do INPEV. Eu estou aqui para conversar com os senhores, eu estou aqui para falar o que nós podemos fazer para que não tenha esse colapso. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou no INPEV há pouco tempo, eu estou há menos de um ano no INPEV. Essa briga com o INPEV é uma briga que vem desde quando? Eu não sei. Quantos anos tem? 10 anos? Não sei quantos anos tem isso aqui. Né? Agora, fala assim, as partes conversaram, as partes sempre litigaram. Sempre depuseram. A primeira ação judicial nesse conflito foi da Simbalagem contra o INPEV. A Simbalagem fez, não foi? O senhor acha possível então, a gente achar um lugar comum aí de tentar resolver isso? Eu acho que estou aqui para isso. Perfeito. Obrigado. Mais alguém da mesa quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, Marcelo, nós agradecemos a sua presença e também a disponibilidade de vir ao microfone, tá? Muitíssimo obrigado, viu? Nós vamos encaminhando para o final, mas a gente gostaria de ouvir só mais um dos representantes online, o senhor Pascoal Bavaresco, está por aí? Sim, não? O senhor Pascoal está por aí, não? Não? Então nós vamos conversar com o senhor Luiz Carlos Carvalho, que nós tentamos antes, vamos ver se o microfone dele está agora certinho. Seu Luiz, abrimos então a palavra, colocamos o senhor à disposição para o senhor dar o seu posicionamento, né, em relação a este assunto tão importante aqui para a região. Acho que não. Eu acho que não. Ainda não, seu Luiz. Tá, ok. Bom, nós vamos agradecer a presença de todos, presencialmente ou de forma virtual. Aqueles que a gente, porventura, não conseguiu ceder a palavra, fica aqui também o nosso agradecimento. Temos certeza que todos que falaram esclareceram em nome das associações, da própria federação. Esta ata deste encontro, ela vai ser construída dentro de um documento que vai ser entregue, encaminhado ao governo do Estado, à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, à FEPAM do Estado, à Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul e também à Procuradoria-Geral do Estado. Eu passo agora a palavra, então, para o nosso presidente da Assisa para fazer as suas considerações. Antes de finalizarmos, para darmos um encaminhamento, estávamos conversando aqui com o procurador, eu gostaria de ouvir explanar a sugestão que o Rude tem para sugerir. Por favor. Presidente, eu me parece que diante da posição do presidente do INPEV, do senhor Marcelo, que está acompanhado do meu colega e amigo, doutor Norberto, que eu tenho um orgulho gigante de ter sido colega, eu encaminharia da seguinte forma: eu acho que tem que ser um documento dessa reunião, tentando condensar tudo que foi dito aqui pelas partes, né? E, ao mesmo tempo, já que o próprio INPEV, e pelo que disse o presidente Marcelo,
está assumindo mais recentemente, daqui a pouco não fez parte dessas discussões anteriores todas aí, daqui a pouco a gente fazer 1 ou 2 reuniões num grupo menor para tentar ver se há um encaminhamento possível que resolva a situação, que beneficie o produtor de Passo Fundo e também preserve essa instituição de Passo Fundo, que é o Simbalagens, e também os empregos que tem o Simbalagens, né, e todo esse trabalho que tem, e principalmente o interesse dos produtores. Então, ouvir os produtores, o INPEV, vamos ver se a gente, num grupo menor, consegue dar algum encaminhamento, mas eu acho que tem que ser um documento condensando tudo o que foi dito aqui. Não sei se me parece uma sugestão. Eu acho que é o melhor encaminhamento, né, procurador? A gente fazer um documento e darmos continuidade. Ficar claro o posicionamento do mercado, o posicionamento do meio em mantermos, de alguma forma, essa parceria e que o Simbalagem continue atuando como sempre atuou. E podemos, quem sabe, deixar já agendada essa reunião ou posteriormente, como tu achas? Fazemos o documento e depois fazemos a reunião? Pode ser? As agendas, né? Eu pensei no sentido de já equacionarmos justamente nesse... Não, está bem, eu estou aqui só até terça, né? Depois eu tenho 15 dias de férias. Eu já Quem sabe como o INPEV está aqui, o Marcelo veio de São Paulo para cá, nós não poderíamos fazer uma reunião amanhã? Podemos. Presidente Marcelo, disponibilidade para uma agenda amanhã? Na parte da manhã? Tá bem. Sandra? Logo cedo, quem sabe? Sandra? Microfone, Sandra. Mas... Sandra? Não é. O seu Carvalho não consegue se comunicar, foi isso para o presidente da nossa diretoria. E, seu Carvalho, já veio essa proposta para nós pelo WhatsApp algumas vezes para o seu Carvalho, aonde a proposta é que as revendas e as cooperativas assumam todo o custo da operação, seja uma recebedora de embalagens e destinadora de forma gratuita, e esse trabalho seja feito pelo Simbalagem. Então, se for desta natureza a nossa conversação, a diretoria já analisou essa proposta, já respondeu, inclusive, para o INPEV, que não há interesse. No mais, se precisar sentar e conversar, é como eu disse antes, né? Que bom que o presidente do INPEV se interessou, vir até aqui ouvir, já que isso não acontecia, somente os seus coordenadores, como foi dito por alguns colegas aqui, fazem esse campo, né? E eu também gostaria de deixar uma ressalva aqui, já que nós temos uma reunião acompanhada pelo jurídico do governo do Estado amanhã, que a competência é do Estado em nos dar a licença e dizer quem vai destinar as embalagens. E é ele que delega se é o INPEV ou a federação. Então, não é o INPEV que vai dizer como vamos continuar operando, mas sim podemos tentar uma parceria. E, claro, o posicionamento das associações da federação aqui, para que não pareça, talvez, que a gente não teve interesse, mas todos esses custos divulgados aí serão maiores, colocados numa diretoria, onde vai ter que passar para as revendas e para os agricultores esse custo na operação. E que não é pequeno, de uma central de 1.300 toneladas, que vai ficar com a operação inerte, somente recebendo embalagens vazias e não processando. Muito obrigada, era só esse apontamento. Meu presidente balançou a cabeça, acredito que ele esteja de acordo lá, já que ele não está conseguindo comunicação conosco. Eu acredito que uma conversa é sempre válida, né? Ficamos com uma sugestão amanhã, quem sabe, 8h30? Aonde? Local. Pode ser na associação comercial. Pode ser na CISA. Na CISA é melhor. Melhor? Então, nos encontramos amanhã às 8h30. Senhores, pode ser? 8h30 na associação comercial. Muito obrigado. Boa noite a todos.